E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar a segunda parte da nossa lição. O título é O Limite da Justiça, né? Vamos abrir novamente a Palavra de Deus em Mateus capítulo 5, vamos ler do 17 até o final, até o 48. Acompanhe aí a leitura bíblica. Você da sua Bíblia ou da minha tela, vamos ler juntos aqui o texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, mas sim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhes empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste.
Esse é o texto que nós estamos trabalhando há 2 semanas. É um texto longo, mas é um texto necessário, porque Jesus ele vem dando uma explicação clara, não de uma nova lei, mas de uma interpretação clara, verdadeira da lei de Deus. E um contraste entre os escribas e fariseus que entendiam a lei e interpretavam da forma deles. Jesus ele vem interpretar a lei da forma de Deus, e isso é muito interessante porque nos ensina a balizar a nossa vida, nos ensina a nos conduzir, a sabermos o que de fato temos que fazer, uma vez que Ele nos salvou, uma vez que Ele institui essa lei gravada no nosso coração. E eu acredito e quero que a gente entenda essas belezas que Deus nos traz, essa maravilha da lei de Deus, que ela é perfeita e refrigera a alma, que ela venha refrigerar a nossa alma, que ela venha nos conduzir, que ela venha na tarde de hoje ser bênção, ser uma forma que possamos realmente entendê-la e viver no nosso dia a dia. É por isso que a nossa aula ela deve sim ser uma aula onde a gente tem que ter essa visão espiritual, a visão de Deus, uma visão em que possamos entendê-la e a partir de então a nossa vida diária possa ser conduzida. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua bondade, obrigado Deus pelo Teu amor infinito. Eu te peço Deus que com a nossa pequenez, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de compreensão, com os limites, Pai, do nosso conhecimento, com os limites de tudo, Pai, que nós temos, eu te peço humildemente que o Senhor coloque a Tua palavra no nosso coração e na nossa vida, Deus. Que não seja o professor que está aqui apresentando, Deus, as Tuas verdades, mas que o Senhor use todo esse momento, use toda essa atmosfera e nos ensine, Pai, eles lá no lado deles e a mim aqui nesse outro lado de ministração. Que todos nós possamos ser impactados por Ti, possamos ser guiados por Ti. Pai, perdoa nossas faltas, perdoa nossos pecados e nos conduz diante do Senhor com temor, com alegria, com toda a Tua paz, com todo o Teu cuidado, Pai, porque precisamos tanto, Deus, desse Teu cuidado, precisamos tanto da Tua paz na nossa vida, Deus. Às vezes tem tanta guerra dentro de nós e nós não entendemos, Pai, o sentido de tudo isso, mas nos ensina a vencer essas guerras, nos ensina, Deus, a colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias, Pai, que passamos diariamente. Que o Senhor seja a nossa paz, que o Senhor seja o nosso consolo, Deus. Pai, muito obrigado por tudo, nos conduz na aula de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, hoje nós vamos para a segunda parte. Vou fazer uma rápida recapitulação, só para a gente se ligar, para quando entrar na aula não entrar quebrado. Então, nós fizemos semana passada uma lição e nós fizemos um resumo dessa lição. O resumo dessa lição é: para o cristão viver com justiça, ele deve apontar 2 marcos. O primeiro marco, o cumprimento da lei de Deus, e o segundo, a prática do amor. Então, a aula de hoje, da semana passada de hoje, é tentar apresentar esse cumprimento da lei baseado no amor, que é o que Jesus ele fez como síntese ali no Sermão do Monte, interpretando a lei de Deus. E aí nós falamos que a humanidade ela anda sem rumo, anda perdida. Nós até falamos semana passada sobre, muito parecido com o povo de Nínive, onde Jonas foi pregar, que não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. E aí nós colocamos 3 momentos em que essa humanidade está sem rumo, sem direção. Nós falamos que um desses caminhos que leva a humanidade a estar sem direção são os desígnios do próprio coração. Lembra? Nosso coração é desesperadamente corrupto. O segundo foi o exemplo da multidão, aquele que segue a multidão, aquele que se conduz como a multidão se conduz longe de Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, que acaba sem ter um sentido, sem ter uma avaliação do que está acontecendo, para poder
discernir o andamento da multidão. Então, às vezes, o cristão é inundado com essa perspectiva da multidão e ele vai também juntamente com todos. E um terceiro foi o pensamento dominante do século, né? Nosso século hoje domina-se várias novas filosofias e muitos de nós acabamos entrando nessas filosofias e acabamos nos perdendo quando nós não entendemos a lei de Deus, quando nós não sabemos discernir o nosso tempo. Beleza? E vamos propriamente para a aula de hoje. A aula de hoje a gente vem falando, o resumo da lição falou de marcos. Aí eu fiquei pensando, poxa, é interessante a gente definir marco, que é para a gente entender, né? Marcos é um nome próprio, nome de uma pessoa, nome do livro de um evangelista, nome de alguns pastores que conhecemos, mas não é esse Marcos que eu estou falando. Eu estou falando de marco. O que é marco então? Marco é uma pedra oblonga, até o nome é esquisito, que se junta a outras da mesma espécie para assinalar o limite de um território. É o que simboliza algo importante. Aí eu trouxe aqui uma espécie de marco. Quando a gente está entrando em alguma cidade, sempre tem uma placa ali, é como se fosse um marco, um limite ali. Bem-vindo a Manacapuru, bem-vindo a Itacoatiara. Então tem uma placa, é mais ou menos isso. O marco é algo que simboliza o início ou o final de um território. É um marco, é onde todo mundo passa e acaba verificando que aquilo é como se fosse uma pedra fundamental. Provérbios 22, 28 diz assim, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Os marcos antigos que puseram nossos pais, na verdade foi a palavra de Deus. Então nós não devemos removê-la, não devemos tirar a verdade de Deus e colocar uma outra verdade no lugar. Isso é um marco. Um exemplo de marco, você buscando na Bíblia, tem um que é assim fundamental, que é aquela história de Josué. Josué, o povo de Israel, ele ia entrar na Terra Prometida, entrar em Canaã, e o primeiro obstáculo de entrar em Canaã até chegar à primeira cidade, que era Jericó, era um rio muito grande, era o Rio Jordão. Diz o texto que o Rio Jordão estava tão cheio que estava transbordando pela ribanceira. E aí o Senhor Deus disse para Josué, hoje eu vou firmar o respeito que o povo tinha com Moisés, eles vão ter o mesmo respeito por ti, porque eu vou fazer algo miraculoso ao ponto deles verem que eu estou contigo. E aí diz, vamos atravessar esse Jordão, e quando nós atravessarmos esse Jordão, eu vou abrir o rio, e todo o povo vai passar pé enxuto, assim como foi no Mar Vermelho. Só que eu quero que você faça uma coisa, cada líder, eles tinham 12 tribos, cada líder de uma tribo vai pegar uma pedra, e aí quando chegar bem no meio do Rio Jordão, vocês vão colocar essa pedra uma em cima da outra, como se estabelecer um monumento, mostrando para as futuras gerações, mostrando para os filhos de vocês, quando eles perguntarem, papai, o que é isso? Isso daqui foi um marco da nossa entrada na Terra Prometida. Então a Bíblia também fala desse marco. E não devemos remover os marcos de Deus na nossa vida. Alguns dos marcos de Deus são histórias que acontecem pessoalmente conosco. Por exemplo, a salvação, o dia que Deus nos salvou, é um marco, né? Alguns lembram assim com muitos detalhes, outros nem tanto, mas estabelece-se um marco ali. A partir daquele momento, Deus me salvou, a partir daquele momento, eu fui considerado filho de Deus. Eu me lembro desse marco, vou rapidamente falar, que eu estava vindo para a igreja, né, e domingo após domingo eu estava vindo, e aí as mensagens vinham e eu dentro de mim me segurando, e eu dizia para mim mesmo, conversando comigo, dizendo, eu não vou deixar que outra pessoa me domine, achando que eu não era dominado, né? Então domingo após domingo a palavra vinha, batia e eu me segurava. Teve um domingo que eu me segurei no banco para não sair dali, lutando com todas as minhas forças para mim não me entregar a Jesus. Até que um certo domingo, depois dessa sequência de lutas internas, eu acabei me entregando a Cristo e estabeleceu-se um marco na minha vida, e foi o melhor marco que eu já tive. Então, o nascimento de um filho pode ser um marco, vários acontecimentos pode ser um marco, alguma coisa que definiu algo.
E a minha definição de marco é o meu encontro com Cristo. Beleza? Então estabelecemos o marco, entendemos o que é o marco? Não é o marco, isso é um marco. Bem, diante dos 12 marcos, agora nós sabemos os 12 marcos são marco mais marco. Quais são esses 12 marcos? O primeiro marco é o cumprimento da lei e o segundo marco é a prática do amor. Então esses 12 marcos que sinalizam o limite da justiça, que é o nosso tema da nossa aula. Então o primeiro marco, assim, muito claro, muito objetivo que Jesus trouxe foi o cumprimento da lei. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir, isto é, agir orientado por ela. Então quando Jesus veio, ele de maneira nenhuma veio para abolir a lei. Muitos têm um entendimento de que a partir de Cristo a lei não tem mais sentido e agora Cristo é a nova lei. Calma, não é aí. Jesus veio para cumprir a lei e veio para nos fazer entender essa lei. Ok? Depois lá na frente eu vou explicar melhor isso. E o segundo é a prática do amor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isto é, só teremos filhos de Deus se assim procedermos. Então esse marco que Jesus ele veio estabelecer, ele é muito mais profundo do que o marco da lei. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Aquele que te ferir a face vai lá e fere do mesmo jeito. O marco de Jesus é outro. Olha só. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nós vamos trabalhar hoje em cima desses 12 marcos, em cima dessas duas práticas, o cumprimento da lei, mas sem revogar, e a prática do amor. Diante do cumprimento da lei, eu dividi em 3 aspectos, tá? Primeiro aspecto, a interpretação da lei de Deus pelos escribas e fariseus. Segundo aspecto, a razão de ser da lei. E terceiro aspecto, a natureza da lei de Deus. Ok? Vamos para o primeiro. Primeiro aspecto, a interpretação da lei de Deus pelos escribas e fariseus. Essa aqui é uma pequena imagem só para dar uma aclarada no que a gente vai falar. Aqui é uma senhora, não sei se dá para você ver aí, ela está com frango, cortando um frango, fazendo talvez a comida da casa dela. E aí ela fala para o gatinho dela, que acabou de pegar um pássaro, e diz assim: sai já com esse bicho morto da minha cozinha, seu nojento. A ideia dessa charge aqui é dizer o seguinte: o que é costume se fazer, costume se dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso acaba sendo muito normal quando a gente vai analisar o procedimento de algumas ações nossas. Então, às vezes a gente quer ensinar alguma coisa para alguém e ensina teoricamente, mas a prática mostra que não tem nada daquilo que a gente ensina, a gente acaba praticando. E é justamente isso, né? Faça o que eu digo, mas não olhe para o que eu faço. Mas isso não é um ensinamento, é impossível fazer isso. Mas Jesus ele veio trazer essa claridade dentro dessa interpretação dos escribas e fariseus. Eles eram exatamente assim. E se nós não tomarmos conta da nossa vida, talvez nós possamos ser assim também. Por isso que é importante a gente sempre avaliar e se reavaliar, porque senão nós vamos nos tornar semelhantes a essas atitudes. E aí Jesus ele divide em 2 partes essa interpretação dos escribas e fariseus. E a primeira parte eu vou começar de baixo para cima. Vou começar pela letra B. Na interpretação de Jesus não há brecha para usar a lei em benefício próprio. Aqui tem uma observação, tradição dos anciãos. Os anciãos, eles pegando a lei de Deus, eles acabaram fazendo uma interpretação. É como se eles escrevessem uma interpretação mesmo. Tem a lei pronta e eles acabaram tendo um entendimento dessa lei e acabaram a partir daí fazendo como se fosse um outro livro, e aí eles ensinavam além da lei a interpretação da lei, o que eles entendiam daquela lei de Deus.
E eles viviam por esse entendimento, por isso que eles estavam cheios de dogmas, cheios de ensinamentos que a Bíblia não dizia, cheios de interpretação que a Bíblia não dizia. E aí de repente eles começaram a confrontar Jesus numa situação em que os discípulos de Jesus eles não lavavam as mãos antes de comer. Parece assim que Jesus estava provocando para criar uma situação, para trazer um entendimento. E aí, se teus discípulos não lavam as mãos, e aí Jesus olhou para eles e disse: por que vocês obedecem os dogmas de vocês? Por que vocês obedecem a tradição dos anciãos e não a Bíblia? É como se ele dissesse assim: mas como? Claro que nós obedecemos. Aí Jesus disse: não, vocês não obedecem. O 5º mandamento diz que nós devemos honrar os nossos pais. E vocês não estão fazendo isso por causa da interpretação da lei que vocês colocaram como verdade. E a interpretação de vocês era tudo que vocês, o que Jesus chama de corban. Corban era como a nossa responsabilidade como filhos, tanto lá naquele período como hoje, cuidar dos nossos pais em todos os sentidos. E ali especificamente era financeiramente, eles achando que pegando as finanças deles e entregando para a igreja, a finança que normalmente ele poderia cuidar dos pais, que alguns passavam necessidade, alguns passavam até fome, e eles tiravam esse dinheiro que era para dar para sustentar aquela família, os pais dele, honrar os pais dele. Com isso, eles pegavam aquele valor e depositavam na igreja para os homens olharem e verem: olha como eles dão para a igreja, olha como eles são homens justos. Então a interpretação de justiça, a interpretação da lei de Deus era essa que eles tinham. E Jesus diz: vocês estão violando esse 5º mandamento, vocês devem honrar o seu pai e a sua mãe. Isso é muito sério. Jesus ele não deixa brecha para interpretações diversas que escribas e fariseus e os pós-escribas e fariseus acabam fazendo. Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão, porque a Bíblia ela não deixa brecha. Jesus ele foi muito mais além do que a letra da lei, ele deu interpretação a ela. E o segundo a compreensão de Jesus em relação ao valor da lei para o cristão, que é o que eu falei, interpretação. Olha só o texto. O texto bíblico lá no Antigo Testamento dizia assim: olho por olho e dente por dente. Então, se bateu, levou. Se pisou no meu pé, eu piso no teu pé. Se arrancou meu dedo, eu vou lá e arranco o teu. Se cortou uma mão minha, você vai ser cortada a outra. Se você matou, você vai morrer. Então não tinha outra possibilidade de pagamento, não tinha misericórdia, não tinha perdão. A lei era essa. E essa lei ela foi necessária para conduzir esse povo diante disso. Então a interpretação clara era aquela: olho por olho, dente por dente, em cima da lei, e se aplicava em Israel. Tinha pena de morte, tinha todos os preceitos do Antigo Testamento, que era a lei de Deus. Só que Jesus ele veio dar uma interpretação a isso. Ele foi muito mais além. Ele, ao invés de o povo utilizar a letra da lei, o povo vai ter que interpretar agora a maneira de Deus. E Deus, nesses versículos, ele vem trazendo uma nova interpretação. Ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Aí Jesus, olha só esse exemplo aqui. Está em Mateus 5,38. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não é mais olho por olho, dente por dente. Agora você vai ter que perdoar. Agora você vai ter que orar por ele. Não é pelo seu amigo, não é pelaquela pessoa que lhe machuca, que é considerado como seu inimigo. É uma nova forma que Jesus coloca. Ele não é mais o externo, o aparente, aquilo que os homens eles olham, mas é o que está no coração. E somente um coração transformado pode se guiar, pode fazer essas ações desta forma. Eu sei que não é fácil, mas é possível porque Jesus ele diz que é possível. Certinho? Então, esse é o primeiro aspecto. Vamos ao segundo aspecto.
O segundo aspecto é a razão da lei, razão da lei, o porquê de ser da lei. Nós temos um texto de Gálatas 3:23 que diz assim, ó, mas antes que viesse a fé, nós sabemos a fé em quem? Em Cristo Jesus. Antes de vir a fé em Cristo Jesus, estávamos sob a tutela, sob a batuta da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Qual é a ideia aqui? É a ideia do antigo, do pedagogo antigo, não o pedagogo moderno. O pedagogo antigo, ele pegava, normalmente os pedagogos surgiram na Grécia e eles eram escravos que acabavam pegando as crianças e levando até um professor. E aí, esse escravo ele ia acompanhando esse aluno, ia acompanhando esse professor e aprendia o que de fato esse professor ensinava, e ele se tornou também um grande conhecedor do conhecimento que aquele professor traria. Com o tempo, ele se tornou essa pessoa importante e as pessoas davam as suas crianças, os seus filhos para esse professor, para esse pedagogo, e esse pedagogo ele cuidava dessa criança desde pequena. Então os pais passavam autoridade para essa criança, autoridade, e para esse pedagogo. Então esse pedagogo, se aquela criança fizesse alguma coisa errada, ele acabava dando mais chinelada nela. Então ele fazia uma instrução com ela durante todo um período, até ele se tornar uma pessoa adulta que tinha autonomia, que normalmente ia assumir algum cargo. Essas crianças eram sempre filhos de pessoas importantes, então quando ele ia assumir ou um cargo importante ou a liderança da família, ele estaria pronto. Então a ideia de aio, desse pedagogo, dessa pessoa que era responsável por essa criança até ela se tornar adulto, o apóstolo Paulo está fazendo uma relação de aio. Aio é esse escravo, é essa pessoa que conduz as pessoas até o momento em que ela vai assumir uma responsabilidade maior, e aí ele vai estar pronto. E a ideia da lei era essa. A ideia da lei era que quando Deus ele introduziu a lei de Deus, ele introduziu esse aio, essa verdade. E essa verdade ela veio sendo trabalhada até chegar a Cristo. Então tudo convergiu. O Antigo Testamento todo ele converge para Cristo, e o Novo Testamento também converge para Cristo através da fé. Então era necessário que as Escrituras estivessem toda pronta, principalmente a lei de Deus, principalmente o Pentateuco, mas não só o Pentateuco, mas toda a palavra, todo o Antigo Testamento, para conduzir como aio, para apontar, para refletir para Cristo. É sombra do verdadeiro. Então toda a lei ela foi escrita com a finalidade de mostrar Cristo como Salvador. Então ela serviu de aio, como um pedagogo, como um escravo no passado, até chegar à plenitude da fé, que é um assunto que nós vamos falar posteriormente. E aí entra o terceiro aspecto que soma com esse. Então o terceiro aspecto é a natureza da lei de Deus. Então alguns versículos aqui para a gente entender essa natureza da lei de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A ideia aqui é que a lei do Antigo Testamento vem, e algumas pessoas interpretam que a partir de então essa lei deixa de existir e agora é a lei de Cristo. Não, Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então a palavra mais ajustada para esse texto é a finalidade. O fim da lei é Cristo, na verdade. A finalidade da lei é Cristo. Acho que fica mais claro, né? A finalidade da lei é Cristo, não o fim, não se encerra, mas a finalidade, o objetivo. Você olha, a lei olha para Jesus para levar o homem a ser perdoado por Cristo. Então, essa lei ela mostra que nós não vamos conseguir cumpri-la, e o único que veio, que morreu no madeiro, isso aqui, ó,
acabou morrendo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O único que cumpriu essa maldição, a lei, ele se fez maldito em nosso lugar, para que esse entendimento, essa maldição da lei que nos matava, porque ninguém é justificado por causa da lei, porque com a lei vem o pleno conhecimento do pecado, e nós não podemos vencer o pecado, porque a lei ela acaba nos aprisionando, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos o pleno conhecimento do pecado através da lei. Aí ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do peso dessa condenação? Aí depois, graças a Deus por Jesus Cristo. Então a ideia é essa, que Jesus Cristo, ele veio, a finalidade da lei é mostrar Jesus Cristo, porque a lei ela mata, mas Jesus ele vivifica. Por isso que no texto lá de Romanos 10, eu peguei aqui do 4 a 11, mas eu fiz um recorte, a continuação desse texto: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A lei ela não consegue te salvar, mas Jesus Cristo consegue. Então, quando Jesus veio, morreu por nós, nos redimiu, nos resgatou, e quando nós temos fé nele e a nossa boca confessa que ele é Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Então, essa é a ideia da lei de Deus. Temos um outro texto que é a continuação daquele texto anterior, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eu acho que esse texto completa aquele outro. Não estamos mais subordinados ao aio, mas o aio era necessário. Era necessário o escravo, o pedagogo, a lei que pudesse nos conduzir a Cristo para a nossa salvação. E aí, em Gálatas, o apóstolo Paulo, de uma forma muito brilhante, ele conseguiu apresentar todo esse entendimento da lei, de Cristo, da salvação através de Cristo, que a lei ela não consegue nos salvar. Se você ler totalmente o livro de Gálatas, eu acho que o entendimento fica mais claro. Eu vou fazer só alguns recortes do texto de Gálatas, que fala assim, Gálatas capítulo 3. Quero apenas saber isso de vós. Ele está falando para os Gálatas, porque os judaizantes vieram até os Gálatas. Primeiro, Paulo, ele pregou a salvação através de Cristo Jesus somente. Não existia absolutamente nada, não existia o cumprimento da lei para ser salvo, porque o cumprimento da lei não te leva à salvação, não nos leva à salvação. E aí Paulo ele ensinou isso para os Gálatas, e os Gálatas foram salvos por conta de crer em Jesus. E os judaizantes, que eram pessoas que estavam juntaram a lei e juntaram Cristo, tentaram botar os dois no balaio só e dizer que somente existe salvação através de Cristo se você cumprir a lei. E o apóstolo Paulo ele está separando, se não, a salvação é somente por Cristo. A lei ela não te salva, a lei te escraviza. E aí por isso que ele está falando com os Gálatas aqui, na verdade ele está chamando a atenção dos Gálatas, diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da lei, pelas obras da lei, por obedecer à lei, que você nunca vai conseguir obedecer completamente. Você foi salvo por obedecer? Ou você foi salvo pela pregação da fé? Claro que pela pregação da fé. Mas Paulo faz eles refletirem. Depois diz: aquele, pois, que nos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez, Paulo empurrava e faz os Gálatas pensarem um pouco: foi pela lei ou foi pela fé a minha salvação? Foi pela fé. Aí depois ele continua: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É aquilo lá que Romanos capítulo 1, versículo 17, que o Martinho Lutero ele teve um entendimento, que Deus revelou para ele que o justo viverá pela fé, não pelas obras da lei. Naquele período era muito conturbado, o período da Reforma Protestante,
Então Deus revelou de maneira grandiosa esse entendimento da fé para Martinho Lutero, e aí que começou, já tinham outros reformadores, outras pessoas que Deus estava levantando no mundo, mas ele foi o mais evidente que fez as 95 teses, mas veio desse entendimento que o justo viverá pela fé e não por obras da lei. Essa é a interpretação que Jesus veio trazer. E aí diz mais, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei de Deus. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então Ele veio cumprir, e Ele veio nos substituir, porque nós não tínhamos condição de cumprir a lei na totalidade. É impossível um homem ser salvo pelo cumprimento da lei, não tem condições. E Jesus, Ele veio e cumpriu toda a lei. Cumprindo a lei, Ele nos resgatou, Ele nos substituiu esse cumprimento dessa lei. Ele se fez cumpridor dessa lei, e a partir daí Ele trouxe a redenção, a salvação. E aí aqueles que têm fé, aqueles que acreditam em Jesus, eles são salvos mediante a fé e não obras da lei. Por isso que a salvação ela é algo que a gente não consegue entender. Por isso que quando se fala em graça, graça é um favor imerecido. Eu e você, a humanidade toda merecia a morte. Nós não tínhamos condições de ir até Deus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Jesus vem, vence a morte, cumpre a lei, faz-se maldição em nosso lugar e nos apresenta a salvação. Aí por isso que lá em Romanos ele fala que se tu, com tua boca confessares que Jesus é Senhor, tu serás salvo. A boca é o conjunto, né? Coração, alma, espírito. Aí nós somos salvos diante disso. Beleza? Fechamos esse terceiro aspecto. Vamos para um outro. A segunda parte da lição, a prática do amor. E aí nós estabelecemos 2 marcos. Lembra dos marcos? Então, o primeiro marco é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Trouxe aqui uma imagem, eu achei muito legal essa imagem. Diz assim, é um garotinho segurando a irmã dele aqui atrás, e aí diz aqui a frase: não é pesado, é meu irmão. Aparece uma garotinha, mas talvez seja o irmão. Aí depois o texto diz aqui: quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Olha só. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Aí o garotinho: não é pesado, é meu irmão. E é isso que Jesus ele veio trazer, né? Amar a Deus é a interpretação da lei de Deus, é a interpretação mais correta e perfeita da lei de Deus. E aí, como nós dividimos em 2 marcos, o primeiro marco, e esse marco ele é fundamental para a gente poder entender todas as questões da vida hoje. Essa imagem que eu consegui diante de vários versículos, tinham outros milhares de versículos que eu ficava lá, meu Deus, mas ninguém faz isso no slide, mas eu não consegui me conter. Eu tinha que colocar esses versículos nesse slide. E aí, para dar uma quebrada, eu coloquei uma imagem aqui. Não sei se vocês conseguem ver essa imagem. É a imagem dos cristãos, dos primeiros cristãos, que quando eles davam a sua própria vida nas arenas, havia uma perseguição intensa contra o povo de Deus, e onde eles eram pegos, eles eram mortos como exemplos. E aí essa imagem aqui retrata o período em que eles entravam naquelas arenas, em que normalmente se lutava gladiador com gladiador, mas eles traziam um espetáculo antes. O espetáculo era a morte dos cristãos. E aí nós sabemos de histórias que cristãos juntos, um de mão dada com o outro, louvando a Deus, agradecendo, enquanto os leões, as feras matavam esses cristãos. Outros eram colocados em cruz,
tocado fogo e a multidão ia à loucura, e era um delírio muito grande, é como se fizesse um gol, então todo mundo vibrava, gritava, e era um momento de alegria. Mas esses homens que representam aqui nessa figura os cristãos, eles tinham algo no coração e na mente deles, e eu quero ler para vocês esses versículos que mostravam o que eles tinham. Primeiro, 1 Coríntios 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando, em nada considero a minha vida preciosa. Ele estava dentro de um contexto de perseguição também. As pessoas, se eu não estou enganado, esse texto ele estava falando com os presbíteros, aquela despedida dele junto aos presbíteros antes de seguir para Jerusalém, onde ele ia ser preso e acontecer toda aquela confusão na vida dele. E aí ele estava dando orientações para eles servirem a Deus, seguirem com fidelidade. E aí um dos textos ele coloca, em nada eu considero a minha vida preciosa, contanto que eu consiga cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração, que é servi-lo e proclamar a palavra de Deus a todos os gentios. Nós temos um outro texto que diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Então é Jesus falando com os seus apóstolos naquele período em que ele estava falando sobre o Consolador. Vai vir, eu vou para junto do Pai, mas vem um Consolador. E ele deixa assim bem claros: aquele que realmente me ama, ele guarda as minhas palavras, os meus mandamentos. E aquele que me ama, que demonstrar que de fato me ama, ele vai ser amado por meu Pai. E eu e o meu Pai, nós dois o amaremos, e o Espírito Santo vai estar com ele. Isso é lindo isso aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, até uma música, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui é quem tem um entendimento claro de quem é Jesus e o que Jesus fez por nós. Senão, era impossível que esses homens eles enfrentassem essas férias. Era só de dizer, nego a Jesus, e eles estavam liberados. Os imperadores diziam, só quero que tu me diga que você nega, eu te libero. E eles diziam, não. Eu acredito em Jesus. Jesus é o meu rei, ele é que é o meu Senhor. E aí eles iam para a arena. Um outro texto diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Só pode se ter intimidade com o Senhor se tememos ao Senhor. Não dá para ter intimidade de longe. É impossível você ter uma intimidade com alguém distante. E para a gente ter intimidade com o Senhor, a gente tem que estar bem pertinho dele, próximo, em comunhão. E ele diz que quem tem intimidade com ele é quem teme a ele, quem sabe que ele é Senhor, que ele é Salvador. Esses é que têm intimidade com o Senhor. E ele diz que por causa disso eu darei da minha aliança, eu farei conhecer a minha aliança. Aí nós temos um outro texto de Isaías, Jeremias: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabiam exatamente o que era isso. Eles estavam a um passo da glória de Deus. Enquanto as pessoas às vezes estavam a um passo da morte, eles estavam a um passo da glória de Deus. Eles encontrar o Senhor deles de braços abertos esperando. Mas só encontra esse Senhor quem o busca, e quem o busca o acha. E quem o acha, ele habita no coração. Então, é no coração, na vida, na alma, é que nós temos essa intimidade com o Senhor. Mas tem um outro texto ainda, em Filipenses.
mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, se era tudo que era lucro no passado, é perda. Paulo estava falando aqui sobre que ele era fariseu de fariseus, que ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, que ele, entre os da idade dele, ele excedia, ele era muito mais capaz e inteligente. Ele não estava se exaltando não, mas era uma realidade do que eles. Ele tinha sido circuncidado, ele era da tribo de Benjamim, tudo conforme a lei. E ele diz: tudo isso para mim é refúgio, tudo isso é uma palavra, a tradução desse refúgio é como se fosse esterco. Tudo isso para mim não vale de absolutamente nada, não vale nada. Todos meus títulos, a minha vida financeira, a minha vida amorosa, as coisas que eu tenho, as amizades que eu tenho, que eu tinha, tudo isso eu considerei como nada, como refúgio, como esterco, por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, nós temos que Ele tem que estar no centro 100% da nossa vida. Não é pela metade, não é por parte. Se fosse por partes, esses caras aqui eles estavam longe, mas eles não, era 100%. Então, Cristo é absoluto na vida deles e deve ser absoluto na vida do crente. Só que quando isso não acontece, tem alguns textos que apresentam uma repreensão. De fato, nós somos cristãos autênticos e verdadeiros, que entendemos a lei de Deus, sim ou não? Vamos a alguns textos que nos fazem refletir sobre isso. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, olha só, que maquinalmente aprendeu. Era isso que os fariseus eles tinham, eles achavam que eles eram os homens que tinham mais intimidades com Deus, que conheciam profundamente a Deus. Só que o que Jesus está dizendo é que vocês aprenderam maquinalmente. Vocês não me conhecem. Vocês falam que me conhecem, vocês pensam que me conhecem, mas a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, não está gravada no coração. Vocês não me conhecem. Vocês apenas criaram um ritual, um manual de normas para dizer que me conhecem, mas vocês não têm nenhuma intimidade comigo. Tem outro texto que diz assim, Romanos 13:10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Temos ainda sobre a parábola da grande ceia, em que todo mundo começou a se escusar de dizer, quando Jesus contou essa parábola, eram 3 pessoas ali, não, eu vou me casar, eu não posso, eu comprei uma juntas de boi, 5 juntas de boi eu não posso, eu comprei um campo também não posso. Começaram a fazer justificativas que, se a gente for ver, eram plausíveis, eram justificativas corretas. E às vezes nós temos algumas justificativas que nós entendemos como corretas para não ter intimidade com Deus, para não seguir a Deus, para não temer, para não depositar tempo para servi-lo. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. E eu trouxe uma pequena reflexão. Vamos pensar um pouco? Dentro de pensar um pouco, diz assim: o tempo que temos investido diariamente na leitura e meditação da Palavra de Deus revela o tanto que de fato amamos a Deus em Sua Palavra. Você entendeu isso? Sim ou não? Vou repetir. O tempo em que temos investido diariamente na leitura e meditação da Palavra de Deus revela o tanto que de fato amamos a Deus e a Sua Palavra. Quanto tempo você gasta para isso? 2 pessoas, eu trouxe citação de 2 pessoas. Primeiro, o William Ing diz assim, ele nos pergunta:
Se gastamos 16 horas por dia em contato com as coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam 200 vezes mais reais do que Deus para nós. Se gastamos 16 horas em contato com as coisas desta vida e apenas 5 minutos com Deus, as coisas dessa vida têm muito mais significado para nós do que Deus. Aliás, nós acreditamos em todas elas e nós não acreditamos em Deus. 5 minutos é o que normalmente a média que as pessoas têm em comunhão com Deus. Paul Walsh diz assim: desafia, vá e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus e veja quanto tempo você vai durar. Ofereça ao seu chefe o que você oferece para Deus e veja quanto tempo você vai durar nesse emprego. Depois diz: ofereça até mesmo aos seus amigos o que você oferece a Deus e veja quanto tempo vocês ainda serão amigos. Oferece 5 minutos para uma amizade durante cada dia, ou menos, ou nenhum minuto, e vai ver se você ainda vai ter essa amizade. Essa amizade vai acabar. Aí ele ainda diz assim: ofereça à sua família o que você oferece a Deus e veja por quanto tempo você terá a sua família. Se você oferece só 5 minutos, como a ideia aqui do William, 15 minutos ele fala, né? Apenas esses poucos minutos para a sua família, será que você ainda vai ter família? Claro que não, ninguém resiste. Já pensou um casamento que é onde você oferece 15 minutos para ele? Não existe a mínima possibilidade desse casamento ter continuidade. É impossível. Mas nós fazemos isso com Deus, que é muito mais importante do que um casamento, que é muito mais importante do que amigos, que é muito mais importante do que qualquer coisa na vida. Será que não é hora de reprogramarmos a nossa comunhão com Deus e amar Deus acima de todas as coisas? Não é esse mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Será que nós temos de fato amado a Deus acima de todas as coisas? Claro que não. Isso é só um clichê, é só uma fala. Não é verdade. Vamos pensar um pouco? O que te motiva a buscar Deus? Qual é o teu real motivo de buscar Deus? Qual é? Você já parou para pensar profundamente? Não fique chateado não, é uma reflexão. É só uma chamada de atenção para todos nós, principalmente para mim. Qual é o nosso verdadeiro objetivo de buscar a Deus? Qual? Segundo, qual o nível de importância que você dá a Deus em sua vida? Ele é importante? Uma escala de 0 a 10 é 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0,5? Qual o nível de importância que damos para Deus em nossa vida? Falando sinceramente. Falando sinceramente. Pare e pense um pouco na sua vida, reflita um pouco. É com Deus que você vai falar e responder, não é para mim não. Eu estou atrás de uma câmera aqui. O quanto você gasta nas distrações? É bem interessante, né? Hoje no nosso tempo nós temos várias distrações, vários entretenimentos, e você utilizar-se de entretenimento não é uma coisa ruim. O que me chama a atenção é que 1 hora de aula por domingo numa escola bíblica, a pessoa acha que é tão cansativo, fica impaciente, esse cara não para de falar, tão mal, durante uma semana completa. 1 hora de aula ainda acha que isso é muito. Toda palavra, quando ela é colocada, existem no público várias interpretações. Tem pessoas que dizem: poxa, foi uma bênção, graças a Deus pela sua vida, poxa, a palavra, Deus falou comigo hoje. Enquanto outras pessoas chegam com você e dizem: foi cansativo, foi legal não, foi mal,
Você não falou absolutamente nada com nada. Isso mede o tanto que você está próximo de Deus. Quando você não tem prazer na lei de Deus, quando você não tem prazer em se alimentar, em se alegrar com a palavra de Deus, é um sinal de que você está longe de Deus. E ainda, aí você, em comparação a 1 hora de escola bíblica ou 1 hora de culto, no feriado ou num final de semana, você acaba assistindo uma temporada toda de uma série na Netflix. Cada capítulo é 50 minutos, 40, 1 hora, e aí você acaba pegando pelo menos 10 capítulos, ou 11 ou 12 capítulos. Então você acaba assistindo seguido, desde manhã vai até a noite, até a alta madrugada, e é um prazer para você. E quando você termina, você está tão vazio como você começou. Agora, um tempo meditando, buscando a Deus, orando, passando a madrugada orando, buscando a Deus, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, buscando a palavra, com oração, com leitura, com meditação, orando, buscando a Deus de verdade. Ninguém quer passar mais por isso. Qual é a tua intimidade, qual é a minha intimidade com Deus no nosso tempo? Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Ou só é um blefe nosso, só é um clichê, só é uma palavra, mas não tem nada a ver a Bíblia com a nossa vida, está totalmente desconectado. Aí eu faço uma pergunta última: há necessidade de reprogramarmos a maneira de vivermos com Deus? Será que está boa a maneira que nós vivemos com Deus hoje? Há alguma necessidade de reprogramar? Ou não? Espero que Deus fale com você hoje. Não sou eu que estou falando e nem que estou chamando sua atenção, mas eu quero que Deus fale com você e fale comigo, porque muitas vezes a gente é muito pior do que aqueles fariseus que Jesus estava criticando, no qual eles interpretavam a palavra de Deus da maneira deles, da forma que eles levavam vantagem em alguma coisa na lei de Deus. Existem pessoas que pegam versículos fora de contexto e começam a usar para se beneficiar, mas eles estão se enganando, porque Deus não aceita interpretação diversa da verdade dele. A verdade é absoluta, não existe, não dá para mudar marcos. Os marcos, eles são absolutos, os marcos de Deus são absolutos. Não dá para mudar, não dá para você fazer milhares de interpretação, você está se enganando. Amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos amar o próximo agora? Segundo ponto. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu fiquei pensando sobre o que fazer, como trazer uma apresentação de amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu trouxe esse fato é real, de uma senhora em que ela encontrou o assassino do filho dela. Ela é uma crente, uma serva do Senhor, e ela teve um papo com esse jovem, apareceu na TV, depois eu dei uma pesquisada. Em outro momento ela acabou falando que ela passou a noite toda, assim, há 1 ano que o filho dela tinha sido assassinado e não tinham encontrado ainda o assassino, e quando ela orava para Deus que Deus guardasse esse assassino e que Deus o salvasse. E ela disse que um dia antes de ela ir até a delegacia para poder falar ou reconhecer e conhecer esse assassino, ela disse que passou 24 horas orando. E quando ela chegou, ela disse que sentiu assim muita raiva, muita vontade de se vingar. No início dessa fala dela, ela estava agressiva, assim, ela queria usar o temor cristão, aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha ensinado para ela,
sobre perdão, sobre a palavra de Deus que a gente deve perdoar, mas ela disse que no coração dela, ela veio com esse desejo, mas na hora que ela viu o assassino do filho dela na frente dela, ela teve muita vontade de se vingar, mas ela disse que uma força muito grande de Deus mostrando para ela e dando paz, foi ao ponto dela começar a falar, e ela disse que já não era eu que estava falando, já saiu aquela carnalidade de mim de querer me vingar, mesmo buscando a Deus, mesmo colocando aquele jovem diante de Deus. Eu acabei, o Espírito Santo falando por mim naquela hora. Eu gostaria que vocês vissem essa pequena reportagem que aconteceu, e isso eu acho que apresenta muito mais do que qualquer outro fato a questão de amar os vossos inimigos. Vamos ver. Você está perdoado? Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Larson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que você se olha, Daniel está morto, porque foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olha para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes de morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Eu continuo orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá um conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então daí a gente consegue ver o amor ao próximo, né? Isso é muito impactante. Quando a gente vê de longe, a gente acha que isso não é verdade. É como se uma pessoa não conseguisse perdoar. Possivelmente o filho dela tinha a mesma idade do Alisson. Ali o Alisson tem 19 anos. Quando a gente cria nossos filhos desde pequeno, põe expectativa neles, a gente tenta, e ela é uma serva de Deus, com certeza ela orava muito pelo filho. Não sei se o filho era evangélico ou não era, pelo que apresenta, pelo que eu consegui exprimir daí. E alguém que foi criado no evangelho, chegou numa certa idade, acabou se afastando, e no meio desse período de más companhias, de andar com pessoas erradas, ele acabou sendo morto. E uma mãe, eu sei, porque eu tive a oportunidade de um dia voltar, de um dia não ser morto nesse período de estar longe do Senhor. Uma mãe orando por um filho todos os dias para que ele volte, e de repente esse filho morrer, de repente saber que esse filho ele não mais vai voltar, sendo morto por uma pessoa que não tem amor por ninguém, que já matou antes, que naquele olhar aparentemente sem nenhum compromisso com o arrependimento, né? E aquela mãe olhar para tudo isso, sabendo de todo esse contexto, ela dizer que ela continua, apesar de muita dor que ela está sentindo, ela continua amando aquele jovem e vai orar por ele, vai orar para a conversão dele, vai orar pela mãe dele, vai orar pela família dele. Isso é o que o texto bíblico nos ensina, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu acho que essa é a maior definição de amor, o ato dessa cristã, dessa serva de Deus que fez isso. Eu acho que é o extremo do amor. E é isso que Jesus ele ensina, que a gente viva o extremo do amor. Porque se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não fazemos parte do reino de Deus.
Certinho? Então que Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família. E agora, nas outras aulas eu começava com compartilhar, eu entrando em forma no início, agora eu vou entrar no final. Eu achei mais importante a gente trabalhar no final, porque a gente tem a somatória das duas aulas e com essa somatória a gente consegue entender o todo para poder responder a lição, que ela se baseia no todo, beleza? Então vamos lá? Primeira pergunta do compartilhar. Por que é importante para o cristão viver uma vida justa? Por que é importante para um cristão viver uma vida justa? O que você respondeu? Eu respondi assim: porque fazendo assim demonstramos o amor de Deus. Segunda pergunta do compartilhar. Você considera possível aplicar a vida cristã que Jesus diz em Mateus 5:17 a 48? E por quê? Consegue se aplicar? Eu digo assim: sim, nós conseguimos aplicar. Por quê? Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências e são guiados pelo Espírito Santo através do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito lá de Gálatas. Então os que estão em Cristo são novas criaturas e têm o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus põe em nós essas características aqui de amar, de apesar de tudo amar, apesar da Covid ter alegria, apesar da guerra interna ter paz, apesar da pavio curto ou das circunstâncias que precisam de uma resposta imediata, ser longânimo, ser benigno, ser abençoador, ter bondade nos olhos e no coração, fidelidade a Deus, mansidão e ter domínio próprio. Eu acho que assim é possível aplicar na vida cristã. Aqui Jesus coloca no Sermão do Monte. Entrando em forma. Pergunta número 2. Em relação à lei, qual foi a atitude de Jesus? Essa aí está bem fácil. O que Jesus falou com relação à lei? Qual foi a atitude dele diante da lei? Jesus disse que veio cumprir. Eu vim cumprir, não vim revogar. Versículo 18. O que Jesus diz a respeito do cumprimento da lei? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pergunta número 3. Quando é que alguém é considerado mínimo no reino dos céus? Quando viola um dos mandamentos de Deus, é considerado mínimo no reino dos céus. Pergunta número 5. Para intensificar o rigor da lei, Jesus troca nos versículos 22, 28, 32, 34, 39 e 42 o ouvir-te que foi dito aos antigos por... Essa está fácil. Eu, porém, vos digo. Pergunta número 6. Sobre que assunto Jesus trata no versículo 17 até o 48 do capítulo 5 de Mateus? Sobre quais assuntos que Jesus trata? Quais são os assuntos que Jesus trata nesses versículos 17 a 48? Botei sobre a verdadeira interpretação da lei de Deus. Até então se tinha uma interpretação totalmente deturpada da lei de Deus. Jesus vem tratar da verdadeira interpretação. Aqui é para completar, não consegui fazer aqui a complementação, já vou levar direto. Em todos os assuntos tratados por Jesus, ele intensifica o rigor. Aí tinha um espaço aqui, a resposta da lei, a fim de mostrar a diferença entre, aí tem uma resposta aqui, o cumprimento da lei e a prática do amor, que é o assunto que a gente está tratando agora. Pergunta número 8. Jesus encerra falando sobre a justiça
como sendo resultado do amor ao próximo. Por que e para que o cristão deve amar aos inimigos e orar por aqueles que lhes perseguem? Porque somente assim aperfeiçoaremos o amor de Deus na prática da vida. Então é impossível a gente aperfeiçoar o amor de Deus não passando por dificuldades e por conflitos. Nós só vamos crescer na vida cristã se nós passarmos por situações adversas, na qual nós vamos necessitar muito mais da intimidade, do conforto, do consolo e do cuidado de Deus. Quando a gente está na dependência de Deus, nós vamos conseguir amá-lo, segui-lo e obedecê-lo, e seremos aperfeiçoados. Pergunta número 9. O que os publicanos e os gentios fazem que não produz recompensa? Essa está fácil. Amar somente o que nos ama. Então, os publicanos e os gentios que Jesus vem falando, eles apenas têm a possibilidade de amar quem ama eles. Só isso. Mas Jesus vai mais além. Você tem que amar os que vos perseguem e orar por eles. Diferente das pessoas comuns, das pessoas normais, das pessoas que não têm a Deus. As pessoas que têm a Deus têm que ir muito mais além. Essa é a interpretação correta da lei de Deus. E por fim, segundo Jesus, qual o modelo de perfeição que devemos seguir? Qual é o modelo de perfeição que devemos seguir segundo Jesus nos ensina? O modelo do Pai Celeste, isto é Deus. Então, com esse modelo nós conseguiremos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, que Deus os abençoe, os guarde, e você pense sobre esse assunto que nós tratamos hoje. É um assunto tão importante, e às vezes a gente entende a Bíblia, entende alguém dando uma aula, trazendo uma mensagem de uma forma muito pequena, muito pífia. E a palavra de Deus, ela é muito profunda. A palavra de Deus, ela fala no nosso coração e ela é como espada de 2 gumes. E eu espero que hoje, como todos os dias, mas hoje muito mais, porque nós tocamos num assunto bem peculiar, que ela seja uma espada de 2 gumes para todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e se for necessário recomeçar, vamos recomeçar. Se for necessário reprojetar, vamos reprojetar a nossa caminhada cristã, amém? Vamos orar para fechar? Pai, te louvamos por tua bondade, por tua palavra, que o nosso coração seja totalmente teu e que possamos estar com os ouvidos atentos à tua palavra, que o nosso coração seja sensível à tua verdade, que a tua instrução, a tua correção, a tua exortação, que seja totalmente, encontre um terreno totalmente propício para para haver transformação, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. Perdoa nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza? Até a próxima, pessoal.